No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Olá, bom dia. Nosso programa Antena Ligada está começando aqui pela radiotrabalhador.com.br. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma roda de conversas para a gente discutir as questões que interessam a cada cidadão, a cada cidadã, a você trabalhador brasileiro, a você comerciante, que está vendo aí a cada dia os clientes sumirem do seu estabelecimento. Você oferece bons produtos, trabalha, gera emprego, mas a população parece que está sem dinheiro para comprar. E esta é uma realidade, pois nós estamos com a menor inflação desde 1998, a menor inflação. Isso significa que é bom? Não dá para fazer essa análise direta desta forma. A inflação baixa, neste momento, você pode conversar com qualquer economista, seja ele liberal, progressista, da escola de Harvard, escolha a escola. Chicago, inclusive, né? Não é uma boa coisa, é apenas um item. Veja bem, nós temos a menor inflação desde 98. Vamos analisar só mais alguns dados. Os bancos acabaram de atingir agora o maior lucro líquido dos últimos 25 anos. Inflação baixa, banco batendo recorde de lucro dos últimos 25 anos. A Bolsa de Valores, no dia 31 de outubro, bateu recorde de pontos. Mas se você olhar para os indicadores sociais, o desemprego é altíssimo, cerca de 13 milhões de desempregados, mais 18 milhões de pessoas vivendo no emprego informal, ou seja, com subemprego. Então esse dado da inflação, você tem que relativizar ele e olhar o todo. E no todo, o povo está sem dinheiro, a economia está parada, o comércio está quase parado. E o governo apresenta novas medidas, e é sobre isso que eu quero conversar com você no programa de hoje, com os nossos convidados que eu já vou apresentar para você. Vou colocar 2 assuntos aqui, tem vários, como a gente faz todos os dias. Venha fazer o programa com a gente. Imagine aí você, hein? 22% de desconto no seu salário. Isso pode acontecer aqui no estado de Goiás, caso a PEC da Previdência do Caiado seja aprovada na Assembleia Legislativa. E neste momento está acontecendo uma audiência pública na Assembleia Legislativa aqui do estado de Goiás, a Alego, que começa a debater os impactos dessa PEC. 22% é o que pode pagar um servidor de desconto só previdenciário. Só previdenciário. Depois tem o imposto de renda e o IPASGO. Só aí já passou de 50% de desconto no salário da pessoa. Esse é um dos impactos. A gente vai falar um pouco disso no programa de hoje. Tem a reforma administrativa também do governo Bolsonaro. O impacto é gigantesco. Para você ter uma ideia, se for aprovada da forma que está, a
reforma administrativa do governo Bolsonaro, cerca de 60% do serviço público ofertado à população pode ficar inviabilizado. Vamos falar desse assunto aqui no programa de hoje. Vou colocar apenas mais um assunto aqui para a gente conversar, abrir a roda de conversa com os nossos convidados, com você, internauta. A Igreja Universal do Reino de Deus do Rio de Janeiro, ela é comandada pelo bispo licenciado Crivella. Ela vai dar todo o apoio para ajudar o presidente Jair Bolsonaro, que agora está sem partido, a fundar um partido do Bolsonaro. Então, eles estão juntos. A Igreja Universal do Reino de Deus do Rio de Janeiro e o presidente. Vou mostrar para você todas essas informações. Venha com a gente, vamos fazer o programa juntos. Eu começo o programa hoje desejando um bom dia para o engenheiro agrônomo Tiago de Mello. Ele é perito federal agrário pelo INCRA. Ele também é da diretoria do Sinticep. Ele é diretor da Associação de Servidores do INCRA no estado de Goiás. É conselheiro fiscal do Sindicato dos Peritos Federais Agrônomos Agrários. Bom dia, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É uma felicidade. Muita responsabilidade aí, estar em tantas instituições, né? Tantas associações. Bom, responsabilidade grande, hein? Muito trabalho. Na verdade, para mim é uma satisfação fazer esse trabalho, né? Bacana. É uma contribuição que eu presto para a sociedade, mas também eu vejo com um pouco de tristeza, que são as pessoas que não se colocam para os serviços associativos e a coletividade, né? O serviço um serviço altruístico, inclusive, na verdade. E é a forma que a gente encontra de fazer uma política mais incisiva, né? Uma política de defesa de classes. E eu fico feliz com isso, bastante. Por isso que eu me proponho tanto. Deixa eu falar um bom dia aqui para a assistente social Márcia Jorge, que está aqui conosco também, aposentada do INSS, diretora de formação sindical no nosso Sinticep. Márcia Jorge, obrigado pela sua presença. Vamos voltar mais aqui, viu? Bom dia a você, Roberto, a Willy e a todos que estão nos ouvindo, né? É bom a gente estar aqui, porque a gente está falando a versão da classe trabalhadora. O que está acontecendo com os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, né? Então, aí, a gente vai colocar algumas questões que realmente atingem somente eles, somente nós, aliás. A parte dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. O Tiago, ajuda a gente a entender aí, porque você é perito federal agrário no INCRA. Para que serve esse INCRA? O INCRA, na verdade, é um órgão de proporções enormes, né? O INCRA é o órgão responsável pela implementação dos assentamentos rurais, responsável pela reforma agrária, responsável também pelo desenvolvimento da parte agrícola e agrária no país, especialmente também nas questões fundiárias, né? É uma prestação de serviço assim, essencial para a sociedade. Sem o INCRA, o que não teria acontecido, por exemplo? Por exemplo, você não teria comida na sua mesa. Por quê? Especificamente, os grandes produtores de soja, não sei o quê, são produtos que são chamados commodities, não são para alimentação. Quem faz agricultura, que é o tomate, que são as frutas, bananas e tudo mais, são os pequenos agricultores, médios agricultores, que fazem esses produtos, né, para a alimentação básica do brasileiro. Você não come soja todos os dias, mas com certeza arroz, feijão, tomate, carne, leite, queijos, é a agricultura familiar que faz. Sem implementação da reforma agrária, não haveria a disposição para ter essa produção de alimentos para o Brasil. Bom dia aí para o pessoal que já está entrando aí. Daqui a pouquinho a gente traz as informações e as perguntas de vocês. E o Gilson com a gente, o Vicente Gonçalves. Daqui a pouquinho a gente começa a falar aqui o nome do pessoal que está acompanhando o programa. Mas desde já você, no seu município, no seu estado, receba o abraço de toda a equipe aqui da Rádio Trabalhador, dos nossos convidados. Tiago, e o que faz o perito agrário que trabalha no INCRA? O perito agrário ele é responsável por diversas atividades do INCRA, né? Ele é a pessoa que tanto vai estar inserido no processo de desapropriação para a reforma agrária, tanto nas questões fundiárias. Ele que vai ver as peças técnicas, né,
do parcelamento e desenvolvimento das propriedades do país. A reforma agrária, a gente sabe que ela está prevista na Constituição Federal do Brasil de 1988. Uhum. Os países desenvolvidos já fizeram a reforma agrária? É uma questão muito... Essa pergunta é excelente, né? Haja ver que todos os países que são desenvolvidos, eles tiveram sua reforma agrária. Os Estados Unidos fez sua reforma agrária em 1800, com a expansão para o oeste. Um exemplo que eu dou para todas as pessoas, que o Japão, depois que ele saiu do feudalismo, foi ser um país industrializado e moderno, ele fez a reforma agrária em um dia, né? É incrível, porque, claro, guardadas as devidas proporções, o Japão é um país do tamanho do estado de Pernambuco, mas mesmo assim, eles tiveram essa política, essa iniciativa. Se a gente pudesse traduzir, o que é reforma agrária? Reforma agrária é uma reorganização das medidas produtivas, né? Para você ter desenvolvimento, você precisa de uma reforma agrária, porque ela é o básico, ele é o princípio básico, onde vai ter a produção de alimentos para satisfação da sociedade. Ele é o primeiro passo de desenvolvimento no país. Porque, olha, e como é que... E aí, assim, eu comecei o programa hoje aproveitando aqui a experiência do engenheiro agrônomo Tiago de Mello, que está aqui no nosso estúdio. Ele é perito federal agrário do INCRA. Eu faço essas perguntas para a gente entender, claro, não é? Porque nem todo mundo teve a oportunidade de saber para que serve o INCRA. A gente vê a briga aí de que o governo está colocando o INCRA não sei aonde, não sei quem, não sei, IBAMA não sei aonde, IFAM não sei aonde. E aí as pessoas muitas vezes ficam sem saber que impacto eu terei na minha vida do governo federal pegar o INCRA e colocar no ministério que quem comanda são os ruralistas produtores de soja. Isso vai impactar a minha vida? Eu não sei. Com certeza, vai ter um impacto enorme, né? Se a gente tem um governo que é tendencioso a essa área, você, por exemplo, pode diminuir as áreas que são destinadas à produção de alimentos para as áreas que a serem destinadas à produção de commodities, né? Eu já disse, a gente não come soja todo dia, mas arroz, feijão... Então quer dizer que na própria estrutura do governo tem que haver um equilíbrio de forças. Sim, claro, para que o país vá para frente. As pessoas muitas vezes não entendem assim, né, Márcia? Claro. Que esse equilíbrio ele se dá, inclusive, na própria estrutura do governo, né? Às vezes não fica claro isso, que você pode pegar o Ministério da Cultura, colocar uma pessoa ligada a alguma religião para dirigir, etc. e tal. Agora, a própria estrutura do Estado define também como é que vai ser esse Estado, né? Define. Inclusive a questão dos venenos, né? Por exemplo, nós estamos sabendo informações que eles colocam veneno que é proibido no mundo inteiro, e eles estão abrindo o espaço aqui no Brasil. E eles falam muito do MST, mas o MST, por exemplo, é responsável por uma comida orgânica, sem veneno, para um monte de trabalhadores e trabalhadoras, né? Agora, esse governo realmente, ele está atingindo muito a gente, com todas as medidas dele, né? Por exemplo, agora, ele, na reforma sindical, eles, para o trabalhador e a trabalhadora não se filiarem, ele está colocando uma regra que se a pessoa é filiada e não votar, uma multa de R$1.000 a R$100.000. Cara, deixa eu entender isso aí, Márcio, é muito sério. Porque, veja bem, primeiro não é assunto do governo se a pessoa que filiou a um sindicato, porque é um ato espontâneo, livre de pressão de qualquer coisa. Eu vou lá, eu quero me filiar a um sindicato. O governo tem nada a ver com isso. Nada a ver. Nada a ver. Está tirando a autonomia do sindicato. E depois vai ter uma eleição para a escolha da direção, que todo sindicato, toda entidade tem isso. Tem eleição até para síndico aí no seu prédio, no seu condomínio. Aí o governo quer dizer o seguinte: se você não votar para síndico no seu prédio, eu vou te multar até em R$100.000. É isso que está acontecendo? Isso. A CUT Nacional já manifestou o contrário, né? Mas é uma forma dele introduzir a raiva dos trabalhadores para o sindicato, achar que o sindicato, os diretores, pegam todo esse dinheiro. E é tudo mentira. Então quer dizer o seguinte: o brasileiro, nos últimos anos, muita gente já não está animada de votar. Os dados das últimas eleições demonstram o alto nível de abstenção. Não estou afim de votar, não quero votar. O William trouxe o dado aqui, ó, 40 milhões de brasileiros abstiveram-se nas últias eleições.
De 140, 40 já não foram. É a abstenção. E aí, essa abstenção acontece em qualquer processo eleitoral, inclusive no sindicato. Inclusive no sindicato. Agora, o que o governo tem a ver se eu não participar da eleição do meu síndico? É um absurdo. É um absurdo. Então, é uma forma que ele está arrumando para realmente os trabalhadores não se sindicalizarem, porque, na realidade, a organização da classe trabalhadora parte primeiro dos sindicatos. Então, é uma forma de defender os direitos deles, né? Uma outra questão que eu quero colocar é a questão da medida provisória 905, que tira do INSS o serviço social. E, diga-se de passagem, o único profissional, assistente social, que atende o público pessoalmente. O resto é tudo por internet. Márcia, me ajuda a entender isso que você está falando agora. Você está falando que o governo federal de Jair Bolsonaro acaba de editar uma medida provisória 905, com efeito de lei, número 905, em que os trabalhadores, os assistentes sociais que estão lá dentro do INSS, agora não vão mais trabalhar atendendo a população lá dentro do INSS. Não, é isso que vai acontecer? É isso que vai acontecer. E, por exemplo, antes dele chegar à concessão do benefício, eles é atendido pelo assistente social, aonde vai estar explicando, vai estar conversando, vai estar supervisionando a questão da LOAS, né, por exemplo, se está bem aplicada ou não. Então mas um absurdo. O assistente social não é aquela pessoa que, quando a gente vai no órgão público, por exemplo, o INSS, aí você chega lá, você fala assim, por onde que eu começo? Será que essa papelada aqui, qual é o guichê que eu começo? Será que está faltando algum papel? O assistente social não é aquela pessoa que recebe, o cidadão pergunta assim, ó, tudo bem, seja bem-vindo, o que o senhor está precisando? Eu estou querendo entrar com o meu pedido de aposentadoria, eu não sei os documentos que precisam, a minha carteira está aqui, não sei. O assistente social não é a pessoa que recebe essa pessoa lá? Sim, e como é que o governo vai tirar? A pessoa que recebe esse pessoal. Mas, na realidade, ele pouco importa, né, com o pobre, vou falar bem tranquilo. Ele não quer o atendimento ao pobre. Agora, por exemplo, eles querem diminuir o salário do servidor público, o servidor que atende a população. Se o cara está insatisfeito, como é que ele vai atender bem esse pessoal? Então, são várias coisas que estão acontecendo que atingem somente o trabalhador e a trabalhadora. Isso aí que você está falando, né? É importante a gente colocar nesse momento que o nosso ministro da Economia tem uma visão totalmente distorcida e deturpada do que seja o funcionalismo público, né? O vício que ele segue, né? Que ele acha que o Chile é exemplo para todos, né? O Chile está com problemas. O Chile com problemas, inclusive com suicídio na população de terceira idade, sem previsão, com índice de desemprego mais de 22%. É um país assim que é o caos. O que o Bolsonaro quer copiar do Chile? O Bolsonaro, ele quer vender todos os serviços públicos, né? Transformá-los em serviços privados. Assim ele vai arrecadar mais, assim terceirizando tudo, com essas medidas de terceirização, ele acha que pode conseguir lucros em serviços que atingem especificamente a população mais pobre. E que isso significa? A população que mais precisa, que não tem serviço gerado para ela, que ela mais necessita, vai ter que pagar por isso. Um exemplo disso que eu achei um absurdo, né, que está rolando nas mídias sociais, nos jornais essa semana, foi ele taxar a pessoa que já está recebendo seguro-desemprego, a pessoa que não tem renda, né? Como é que ele vai ter que pagar, como é que vai ter mais imposto inserido que você está ganhando seguro-desemprego? E é isso que ele quer transformar, elevar o custo, diminuir o custo do país acima da classe que mais necessita disso. Vendendo, por exemplo, o Serviço Público de Saúde, que é o SUS, vendendo a Previdência, que já essa reforma da Previdência foi extremamente maléfica. Tiago, né? sobre esse ponto que você falou aí, olha aqui, vamos ver aqui, ó, essa informação está... Eu vou mostrar diversos veículos de comunicação para você, como a gente sempre faz. Da direita, da esquerda, do meio, de cima, de baixo, você tira a sua conclusão aí, ó. Vou começar com o Brasil de Fato, tá? Carteira verde e amarela é tática de terror contra trabalhadores, avalia especialista. A medida provisória institui a cobrança de contribuição previdenciária para quem recebe o seguro-desemprego, contribuição previdenciária. Agora, como é que a gente vai entender um negócio desse, hein? Olha aí, ó, desempregados vão contribuir no lugar do patrão.
Então há uma inversão aí de quem contribui, né? Para compensar a perda de arrecadação, o governo cobrará contribuições previdenciárias de quem recebe o seguro-desemprego. É o imposto sobre as grandes pobrezas, né? É a criação do imposto sobre os grandes pobres, né? É. Porque o cara que está recebendo... Amigão, o cara que está recebendo seguro-desemprego, fala sério, hein? A situação já está preocupante, né? Com alto nível de desemprego. Aí ele vai cobrar do cara... Imposto. Vai cobrar o imposto. Então, na verdade, criou um imposto. É 7,5%, né, Tiago? 7,5%. 7,5% de quem ganha um salário mínimo de seguro-desemprego é deixar de comprar o gás, é deixar de andar de ônibus, transporte público, é tudo isso. Um abraço para o Gilson, pediu uma certidão no INSS digital, já tem 3 meses e nada. É porque ele está falando isso porque o governo federal fez uma propaganda de que com o aplicativo tudo seria mais fácil, mais rápido, mais eficiente. Mas o serviço público sem o servidor público concursado, preparado para receber a população, não funciona, né, Márcia? Não funciona. Hoje, por exemplo, essa certidão está demorando de 1 ano a 2 anos. Por quê? Porque não tem servidor para fazer. Então, as pessoas querem aposentar antes dessa reforma, né, que não tem mais jeito, eles vão lá e pedem. Mas realmente é isso. A população realmente está extremamente prejudicada. Porque, por exemplo, eu tenho nível superior, mas eu não sei mexer assim, divinamente num computador. Que dirá um trabalhador rural, como é que ele vai entrar para pedir a sua aposentadoria? Se não tiver o assistente social para receber ele lá, não tem jeito. Não tem jeito, ele não consegue. Aí vai cada vez dificultando mais esse benefício. Olha, para você que está ligando o canal agora, é porque o governo federal acabou de editar uma medida provisória, qual que é o número, Márcia? 905. 905, que ele retirou os trabalhadores, os assistentes sociais, lá do INSS. Aí o cidadão chega lá, ele vai ter que conversar por aplicativo. Como é que uma pessoa simples, gente, vai entrar no aplicativo para pedir uma aposentadoria, um benefício do INSS, se não tiver o assistente social lá para atender, pois o governo retirou. Para orientar. A Márcia Brasil, desculpe, a Ângela Brasil entrou aqui no canal, obrigado, viu? Bom dia. Ela disse assim, ó, a fila virtual está enorme. Hoje temos 347 servidores públicos no INSS para atender o estado de Goiás. Ora, claro que é insuficiente. Claro. Ligue no 135 e cobre, põe a boca no mundo e reclame. Ela está dando uma dica aí, ó. 135, ligue lá e reclame que está faltando servidor. Esse negócio aí do governo federal, parar concurso público, ele vai colocar os cabides de emprego dele depois? Existe esse risco? Existe esse risco? Com certeza. A proposta desse governo, é bom que a gente comece desmistificando certas ideias que são colocadas. Colocou-se desde do governo do Fernando Collor que o Brasil é um país viabilizado pelo número de funcionários públicos. Na verdade, isso é uma mentira, né? A gente não pode fazer isso. O Brasil, hoje, de cada 100 trabalhadores, 12 são funcionários públicos, né? E isso, assim, comparado com os países desenvolvidos, é muito pouco. Um país desenvolvido hoje, ele tem o dobro, ele tem cerca de 21% dos trabalhadores no serviço público. Então, peraí, deixa eu entender aqui, ó. Que a gente precisa ir esclarecendo, e os números às vezes deixam a gente confuso. Num país desenvolvido, a cada 100 trabalhadores, 20 são servidores públicos. No Brasil, a cada 100, apenas 10 servidores públicos. 12. E o governo federal fala que aqui tem muito. É isso? É isso. Isso, assim, ele precariza a nossa possibilidade de trabalho, nossas condições de trabalho são totalmente precarizadas. Muitas vezes, nós, os funcionários públicos, que saem para implementar, comprar papel, comprar toner, né? A gente que se vira para levar o serviço público ao seu cliente, que é a sociedade. E para você ter ideia, países como a Dinamarca, países como a Noruega, que tem um status social, cerca de 31% dos trabalhadores são servidores públicos. E eu não vejo, são dados fornecidos pela... Mas aí o governo atual me ajuda a entender isso. O programa de hoje recebe em estúdio o Tiago de Mello, ele que é perito federal agrário do INCRA e também da diretoria do Sintcep. E a Márcia, assistente social Márcia Jorge, aposentada do INSS, também da diretoria
aí do Sintecep. Ajuda a gente a entender aqui. Eu estou olhando, o governo federal diz que implementou diversas medidas para economizar e que o servidor público é um peso. Qual servidor público é um peso no orçamento? Aí eu disse que ia mostrar diversos veículos, mostrei Brasil de Fato, vamos para o Estadão. Judiciário, Ministério Público, militares, diplomatas podem ter promoção com a PEC da emergência, faltou completar aqui, ó, que quer cortar 25% dos demais servidores. O título ficaria completo, assim, ó, Judiciário, Estadão, tá, hoje. Judiciário, Ministério Público, militares e diplomatas poderão ter promoção. Promoção é melhorar o salário, subir na carreira. O legislativo não está aqui, né? Mesmo em emergência, que pode cortar até 25% do salário dos outros, do restante, do povão que trabalha no serviço público. Dos Barnabé. Do Zé Barnabé. Juízes, procuradores, Ministério Público, militares, diplomatas, além do legislativo, que são vereadores, porque todo mundo está no legislativo, não serão afetados por essas medidas. Então, aí é complicado, né? Porque aí é o seguinte, cortou da merendeira, vai cortar do porteiro, vai cortar da professora, do professor, vai cortar dos assistentes sociais, vai cortar dos técnicos, dos garis, do pessoal da saúde lá, do enfermeiro, da enfermeira, enfim, vai cortar de todo mundo. Ó, vai cortar até 25%. Até 25%, vai cortar. Agora, por quê? Porque esse pessoal gasta muito, pesa no Estado. Esses aqui não pesam. Judiciário, Ministério Público, militares, diplomatas e legislativo ficam de fora e terão promoção. Não existe uma contradição aí, Tiago, do governo que diz que veio para organizar as contas, para promover justiça e com muita em benefício da família. Está contraditório. Eu acho absurdo, inclusive, né? O governo que pregou para a população que colocar novas práticas, está se rendendo, fazendo um lobby com o judiciário, com o Ministério Público, dando salário para eles e terminando os serviços que são fornecidos para a população. É absurdo que esse governo faz. Outra coisa que a gente considera porque é o seguinte, taxar o seguro-desemprego em 7,5% é ter criado um novo imposto para a pessoa que está perdendo o emprego. Por que não taxa Grandes fortunas não se fala nada. Tem outra, prepara aí seu bolso. Criação de nova CPMF continua no radar do governo, diz secretário à rádio. Ideia é usar o novo imposto para compensar desoneração da folha de pagamento, segundo o Rogério Marinho. A matéria é do dia 13/11/2019. Você sabe que dia que foi dia 13/11/2019? Foi ontem. Então tá aí, ó, Rogério Marinho já está falando aqui uma nova CPMF, está falando que o governo não desistiu, apenas o momento político não deu, vai voltar com a nova CPMF. Por que eu mostro isso? Porque o governo falou que era contra criar imposto. Aí ele criou já esse imposto agora, de 7,5% sobre o seguro-desemprego, quer voltar a CPMF que vai pegar todo mundo. E aí, meu amigo, não escapa ninguém desses novos impostos. Olha aí, ó, o governo pretende taxar em 7,5% o seguro-desemprego, taxou, para financiar a criação de vagas para... É sempre essa história de criar emprego, né? Porque tivemos, vou resumir, Emenda Constitucional 95, reforma trabalhista, venda do pré-sal, venda da Embraer, tudo para terceirização restrita, tudo para criar emprego, não era? Não criou. Nada. Prometia, no mínimo 2 milhões, criou 800 mil, ou seja, ficou devendo aí 1.200.000 empregos que não criou. Não deu conta de atingir a meta. Se o governo trabalhasse numa empresa privada, ele não atingiu 50% da meta. Você sabe o que acontece com quem não atinge 50% da meta numa empresa privada? Demitido. Ele seria demitido. O governo seria demitido. Bom, mas vamos lá. A gente tem muito assunto para tratar aqui. Eu só vou abrir um parênteses. Diga lá, Thiago. O que eu acho uma coisa que me revolta bastante também é que todas essas medidas não são para investimentos em infraestrutura, por exemplo. São para pagar a dívida pública, né? E onde que hoje, no Brasil, a gente tem 5 instituições financeiras. 2 são estatais. E quem detém essa dívida pública, que são os bancos, o Itaú, o Bradesco, Santander, que vão lucrar com esse tipo de investimento. Já lucraram, né? Os dados de outubro demonstram que os bancos tiveram o maior lucro dos últimos 25 anos. Agora,
60% dos serviços públicos oferecidos à população podem ficar comprometidos se passar essas PECs, inclusive a PEC administrativa. PEC de Guedes desobriga o poder público de construir escolas. Vai ser opcional. Todos os governos, até agora, eles eram obrigados a investir um percentual do orçamento em educação. De que forma? Construindo escolas, construindo CMEs, botando dinheiro lá no livro didático. Se essa PEC passar, e qual é o objetivo? Ampliar a rede privada. Isso. Né? Ampliar a rede privada. Mas o povo não está dando conta de pagar. O povo está dando conta de pagar escola privada, plano de saúde? Não está. Não, qual que é o trabalhador que vai ter R$800 para colocar o seu filho numa escola de qualidade? Que é o preço médio. É o preço de uma escola assim, considerada média R$800. R$800. E o plano de saúde bom também, para uma pessoa de 50 anos, é 800, tá? Um plano de saúde bom, para uma pessoa com 50 anos de idade, é 800. Aí o jovem pensa em 50 anos, mas também já está velho. Não é assim que o jovem pensa? Não, tá bom. Para quem tem 20 anos, começa com R$400. Quantos irmãos você tem? Quando fizer 60 anos, é 1.200. 1.200. Só para uma pessoa, não é para família, não. Então tem que ter SUS, né? E bom. Bom, o programa Antena Ligada de hoje recebe em estúdio o engenheiro agrônomo Thiago de Mello, perito federal agrário do INCRA, diretor do Sinticep, diretor da Associação de Servidores do INCRA no estado de Goiás e conselheiro, ele também é conselheiro fiscal do Sindicato dos Peritos Federais Agrários. Assistente conosco também, a assistente social Márcia Jorge, aposentada do INSS, também diretora do nosso Sinticep Goiás. Acompanha comigo, eu mostrei aqui, quando eu digo que tem que mostrar, eu fico na obrigação de mostrar. Então vamos lá. A Igreja Universal do Rio de Janeiro vai ajudar a coletar assinaturas para a criação de novo partido do presidente Bolsonaro e de seus apoiadores. Quem está junto é o Crivella, né? Porque após a desfiliação de Flávio Bolsonaro do PSL, você já deve estar sabendo disso, né? Alterou demais o cenário da disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O Crivella foi lá e prometeu os votos dos fiéis da igreja no Rio de Janeiro. Aí fica um cenário interessante, né? Pra gente, eu disse para você, estou mostrando, então está mostrado. Tiago, 60% do serviço público pode ficar comprometido com as medidas, com essas PECs agora. E como é que fica a população, hein? Já está, né? Não, a população já está desassistida, né? Não tem escola, não tem transporte, não tem reforma agrária, né? Não tem saúde. O SUS, todo mundo sabe que precisa do SUS, sabe qual a dificuldade que a gente tem para acessar, né? E olha que o SUS é exemplo para o mundo todo. Para prontuário, para atendimento imediato, ele pode ser pesaroso, pode ser difícil, mas para cirurgia, tratamento de câncer, né? Muita gente aí está viva por conta do SUS. E muita gente é assistida com saúde por conta desse serviço que é prestado. Agora, imagina você perder 60% disso. 60% dos médicos, das enfermeiras, dos técnicos, todos dos assistentes sociais. Como é que você vai ficar? Vai ficar terrivelmente. Um bom dia para o André Luiz, desculpa, eu inverti o Luiz André, perdão. Um bom dia para o Luiz André Souza, para o Bruno César, para o Gilson, para a Ângela que está acompanhando o programa, o pessoal está deixando o comentário aí. O Wilson trouxe o seguinte comentário. O povo brasileiro vive uma ilusão. O meu barbeiro paga mais de R$1.000 numa faculdade do filho e fica passando fome. Olha o desespero do pai. Acreditando que a educação é o caminho. Na verdade, ele tem certeza que a educação é o caminho, que tira da boca para pagar para o filho. São várias pessoas que fazem isso. Não é só na faculdade não, viu, Gilson? Várias pessoas. O problema é que nós estamos num país em que o governo ele criminaliza professores e professoras e fala mal das federais, como se as universidades federais fossem bagunça. Né? Então, gente, e aí? Seu filho vai formar, tomara que consiga um bom emprego, seja feliz. Esse é o desejo nosso aqui da Rádio Trabalhador. O Bruno disse aí, reforma agrária e pau na cabeça de vagabundo. Bom, ele está fazendo uma crítica. Reforma agrária e pau na cabeça de vagabundo. Eu tenho a impressão que é uma crítica, né? Eu, sinceramente, não entendi direito não, viu, Bruno? Ele acha que
Eu acho que ele quer reforma agrária, né? Não, ele Não? está falando que é vagabundo quem está lá. Não, é bom esclarecer para ele que a reforma agrária não é isso. Reforma agrária é a reestruturação, uma reorganização dos meios produtivos. Né? Para você ter desenvolvimento, você precisa de reforma agrária. Por quê? Porque ela lida com o mais básico, com o alimento, né? Com a alimentação da população que trabalha. E reforma agrária, para aquele que é implementado no Brasil, da forma que foi implementado, ela seria o ponto inicial para o nosso desenvolvimento nacional. Né? A verdade, como é que é? Ajuda a gente a entender, Tiago. Você tem hoje muita terra no Brasil, mas na mão de poucas pessoas. É essa a realidade? É absurdamente concentrado a terra no Brasil. É que nem a renda. Né? A terra é o meio produtivo. Então, tem muita gente que eu acho absurdo isso. Tem muita gente ainda no Brasil que ganha com a especulação fundiária. Né? Em vez de estar produzindo, em vez de estar trabalhando, não, está alimentando o seu poder, né, o seu capital, através de especulação imobiliária. Né? Então, por exemplo, você tem grandes fazendas com pasto e tem, por outro lado, muita gente querendo trabalhar sem terra, né? Sem terra, sem ter acesso à terra. Para se ter uma ideia, quando se faz uma reforma agrária, geralmente, qual é o tamanho da terra que uma família recebe para produzir? O tamanho da terra, ele é tecnicamente calculado para que essa família, uma família de pai e mãe, 4 a 2 filhos, né, seja ele que tenha, e eventualmente contrate mão de obra externa, ele tem seu autossustento. Né? A terra tem que ter um tamanho suficiente para a família se sustentar. Isso é tecnicamente calculado de acordo com a capacidade de uso que a terra tem, né? Que a gente tem os cálculos. Eu sou engenheiro agrônomo para isso, né? Eu vou lá, eu observo, faço análise de solo, faço análise de declividade, faço análise de uso, e aí a gente sai e pode ser variável, pode ser um lote de 3 hectares até 22 hectares aqui no estado de Goiás. Porque tem terras que são excelentes para produção. Então precisaria de menos espaço para produzir. Precisaria de menos espaço para produzir, são perto das cidades, pode ter opções de produção diversificadas, diferente de uma terra questão da água longe, também é contada. Questão da água, né? E diferente de uma terra que é longe da cidade, que precisa, que não tem água, que o solo é pior, né? Aí isso varia bastante. Bacana. Olha, é bom esclarecimento, porque é o seguinte, eu também, como imagino, se eu não tiver enganado na sua colocação, Bruno, eu cresci ouvindo o seguinte, talvez você também tenha crescido dessa forma, não sei. Eu falo com o Bruno. Eu cresci assim, ó, índio é preguiçoso, quem defende reforma agrária é vagabundo. Eu cresci ouvindo essas coisas. É bom, talvez ele também seja o caso dele. E por isso que é importante a gente fazer esse debate. É importante bastante. É importante colocar para todo mundo. Todo mundo acha que a reforma agrária se dá à terra. Na verdade, não há nisso. O assistido da reforma agrária, quando ele tiver o título dele definitivo, ele vai ter que pagar por isso. Né? Não faz isso agora porque é questão de implementação da reforma agrária ainda, né, no país. E das pessoas que são assentadas hoje, 80% produzem, né? 80% tem produção. Tiago, hoje, porque é o seguinte, você falou assim, a gente tem 2 tipos de produção, basicamente, de uma forma didática, né? Uhum. Os grandes latifundiários que produzem soja para exportação e os pequenos produtores, pequenos e médios produtores que produzem o alimento que vem para a mesa do povo brasileiro. Os pequenos produtores representam quanto por cento do alimento que vem para a mesa do povo brasileiro? 90%. Eu não tenho esse dado. Aproximadamente 90%? Mas aproximadamente 90%. Então quer dizer que aproximadamente 90% do arroz e do feijão que vem para a nossa mesa que moramos na cidade é do médio e do pequeno produtor rural. Então tem que ter política para esse povo também. Importante que a gente não tem política específica para essa população que produz alimento. Eu digo isso porque no final do ano passado, aí me ajuda, Tiago. Uhum. Eu digo isso porque no final do ano passado, a bancada ruralista conseguiu 70 bilhões de descontos de dívidas que tinham com os bancos. O governo perdoou a dívida, 70 bilhões. Os produtores de soja e tal, tudo bem. Mas tem esse tipo de política para esse povo, os médios, os pequenos? Não tem. A política de implementação de créditos rurais é pífia se comparado aos grandes produtores de commodities, né?
É muito pouco, e eu acho que até irrisório os números, assim. Bacana. Ângela Brasil disse o seguinte, hein? A reforma agrária no Brasil é uma necessidade, pois os alimentos que vêm para a nossa mesa são da agricultura familiar, dos assentamentos, do MST. Grandes latifundiários produzem soja e milho para exportação e consumo. Então, na verdade, a gente percebe o seguinte: cada um tem a sua importância nessa cadeia. Tem que ter o grande produzindo milho e a soja exportando, gerando commodities para o Brasil, mas só que aí a balança, para se equilibrar, tem que ter políticas também para o médio e o pequeno que produz o alimento que vem para a nossa mesa. Essa balança está desigual? Está totalmente desigual. Você vê países desenvolvidos como a França, o médio, o pequeno agricultor, o cooperado especificamente, ele ganha salário, né? Ele é visto como uma contingência de segurança, que é a segurança principal, que é a segurança alimentar. Ele ganha salário e subsídio do governo. Os preços, os produtos lá de alimentação são baixos porque são subsidiados pelo Estado para atingir a população. E aqui no Brasil a gente vê o inverso disso. A gente vê que essa população está totalmente desassistida e muitas vezes um produto alimentar chega com um preço maior no mercado porque não tem esse subsídio, né? Olha, deixa eu mostrar um outro assunto rapidinho aqui para vocês. São aqueles intervalos de notícia que a gente faz aqui nessa revista. Obrigado a todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui de segunda a sexta-feira nesse horário, fazendo sempre esse bate-papo. E você pode nos pautar aqui, tá bom? TRF4 anula sentença alegando copia e cola de juíza da Lava Jato. Ixi, anulou. Calma, gente. Não é a sentença do Lula. Ainda. TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, anulou hoje, que foi ontem, tá? Uma decisão da juíza Gabriela Hardt, que substituiu temporariamente o juiz Sérgio Moro nas ações referentes à operação da Lava Jato. Eu vou resumir a historinha para você aqui. O caso referente a um esquema de desvio de verbas no interior do Paraná. Então, essa juíza, fica claro, né? Não vou perder tempo com ela, não. Ela não... É copia e cola, copia e cola. E aí o que acontece? Teve a sua sentença anulada, porque ficou claro e ficou provado que ela copiou e colou trechos, às vezes, do próprio Ministério Público. E aí, na sequência, virá a sentença do Lula, tá? Que essa mesma juíza fez, conforme a defesa do ex-presidente Lula afirmou, copia e cola. Essa aqui não é a do Lula. Então, essa prática dela aí... Será que... A do Lula apareceu... Copiou tanto que trocou apartamento com sítio. Mas aí deixa, né? Agora, a minha pergunta é o seguinte. Foi até teve um internauta que fez um comentário aqui, ó. O servidor tem que prestar um bom trabalho à população. Não pode maltratar a população. Não pode. Então, será que essa juíza teve descontado do salário dela no mês em que ela fez o copia e cola aqui? Porque professor é o seguinte, copiou e colou, dá 0 no trabalho. Não é assim? Quando o professor pega lá um copia e cola, dá 0 para o estudante. Será que o TRF4 deu 0 no salário dela também, por ela ter feito isso aqui, ó? Porque isso aqui prejudica muita gente. Quantas pessoas têm o nome envolvido numa sentença dessa aqui, numa investigação que provavelmente é séria? Provavelmente essa investigação é séria. A juíza vai lá e faz um copia e cola. A senhora recebe mais de 30 mil reais por mês para trabalhar para o povo brasileiro e copia e cola. E olha, se fez isso também na sentença do Lula. Você sabe o que vai acontecer? A Trabalhador está aqui para acompanhar. Tiago, é preocupante essas PECs que o governo federal está colocando agora, está criando novos impostos. 7,5% de desconto no seguro-desemprego é um novo imposto sobre quem está perdendo o emprego. Deixa de cobrar do patrão e passa a cobrar do pobre que agora está desempregado. Volta da CPMF, que o governo está só esperando passar essas 3 PECs que estão aí, da tributária, administrativa, emergencial, volta o papo da CPMF. E dessa forma vai esvaziando o serviço público de servidores concursados, porque não quer fazer concurso, e vai enchendo o serviço público do antigo QI. Você se lembra do QI? O que indica? O que indica? Eu tenho um amigo vereador, um amigo deputado, um amigo que é não sei o quê.
Aí liga, eu fulano, meu primo, arruma aí uma vaga para ele, e você que está estudando para concurso público vai ficar complicado. E a população também pode ser prejudicada. Extremamente prejudicada, né? Quando um funcionário público ele é concursado, quem paga ele é o Estado e não é o governo, né? Eu sou funcionário público para desenvolver uma política de Estado, que é a política da reforma agrária. Agora, quem está lá sendo pago pelo governo, ele está lá para defender os interesses do governo, né? E a gente vê esse governo que se diz, né, liberal, mas ele é, na verdade, entreguista, né? Que ele está aqui para vender o que achar de recurso mineral, de petróleo e tudo mais. Ele vai ter alguém lá defendendo essas políticas para ele, e não para o Estado. Aí quem perde é o Estado. O Estado, gente, é a res pública. O Estado somos nós. Eu faço parte do Estado. O ouvinte faz parte do Estado. Você faz parte do Estado. E se a gente perde uma política de Estado para uma política de governo, aí é o fim, é o caos, porque a gente deixou de defender a sociedade para defender um interesse momentâneo e de capital, né? Tiago, sobre reforma agrária, se o Brasil é para todos os brasileiros, ou deveria ser, em tese, Brasil, né? A Petrobras é dos brasileiros, o Correio é dos brasileiros, a Caixa Econômica Federal é dos brasileiros. Aliás, um abraço para os bancários que acompanham este programa aqui. O governo federal acaba de editar uma medida que vai fazer com que os bancos abram no sábado e que os bancários trabalhem não só 6 horas, mas 8 horas. E aí a Caixa Econômica Federal soltou uma normativa já avisando os trabalhadores dessa nova normativa aí do governo federal. Eu estava com a normativa aqui, depois eu posso pegar para você. Um abraço para todos os bancários, aumentando o trabalho de quem já trabalha, sem a devida contrapartida financeira, cortando até 25% de quem trabalha, mantendo os privilégios de Ministério Público, Judiciário, Legislativo, diplomatas e militares. E tem gente que apoia isso? Da alta patente, né? Só da alta. Reco, você tá fora. Ô Praça, você tá fora. Você tá fora. O que mais me admira, eu acho que isso aqui não é questão só do Brasil, mas é questão que está acontecendo no mundo inteiro, é a precarização das condições de trabalho, né? Eu também sou advogado, eu tenho minha grande parte do curso, eu estudei muito direito do trabalho, e desses 10 anos que eu acompanhei, foi uma total perda de direitos que o trabalhador tem, né? Se a gente for enxergar hoje o cara que é Uber, que para ganhar mais relativamente bem, ele trabalha de 16, 14 horas seguidas, né? Sem pausa para almoço, sem seguro-desemprego. Se acontecer algum acidente com ele, aí acabou a vida, que ele vai ter que ficar no hospital. Você falou uma coisa tão importante, porque aí o cara vai correr para o SUS, né? E o governo federal agora acabou, inclusive, com o DPVAT, que é um seguro onde todo mundo que é dono de um veículo automotor paga lá uma taxa de seguro. O DPVAT R$40, né? Então, toda vez que quem tem um carro, por ano, paga R$40 para esse tal desse DPVAT. E aí, para as pessoas que sofrem acidentes, o DPVAT colocava por ano 2 bilhões de reais no caixa do SUS, 45%. Que deixa de receber. E aí, para você que está aqui em Goiás, escuta essa que eu vou te contar aqui. O estado de Goiás é o terceiro estado no Brasil que mais pagou pelo DPVAT indenizações por acidentes, invalidez permanente. Invalidez permanente, o estado de Goiás é o terceiro do Brasil que mais indenizou através do DPVAT. E é o quinto do Brasil em indenizações gerais. Então, os dados dariam um programa inteiro, né? Isso. Mas os dados demonstram o seguinte: aqui tem muito acidente de trânsito, em Goiás. Goiânia, então, não vamos nem falar. Aqui tem muito acidente de trânsito. É o quinto maior do Brasil em acidente de trânsito. E em invalidez permanente, um abraço para os meus amigos motoqueiros e motociclistas, é o terceiro, invalidez permanente. Esse dinheiro não existe mais para indenizar o acidentado, esse dinheiro não existe mais, retira 2 bilhões do SUS. E por trás disso tudo, está a briguinha do Bolsonaro com o presidente do PSL, porque o presidente do PSL tem uma terceirizada que morde um pouco no dinheiro do DPVAT. As redes e os braços da política vão também aí para esses grandes fundos, né? E o Bivar, presidente do PSL, tem uma empresa terceirizada que morde no dinheiro do DPVAT também.
E o Bolsonaro, para tentar desarticular um pouco a rede de financiamento do Bivar, acabou com o DPVAT. Aí o pessoal tá brincando aqui nas redes sociais, Thiago, falando assim, ó, se cair, chegar lá no Hugo, não vai, menos 2 bilhões, ao invés de cirurgia, vão passar arnica na sua perna e mandar você para casa. Vai benzer, né? Tá na rede social aí, ó. Bom dia, Rodrigo Leles, que está acompanhando o programa com a gente. Um forte abraço. Bacana. Não, o programa é para gerar discussão mesmo na internet. Eu quero é que você entre aqui e discute e coloque o seu ponto de vista. O programa, pensa, né, um pouco. porque o programa aqui é livre, diferente da rede bolsonarista, que se eu for lá e fizer uma crítica, vão me chamar de santa e rapadura. O Bruno tem, o Bruno, viu, Bruno? Você tem todo o direito de colocar o seu ponto de vista aqui, desde que seja com respeito. Nós não aceitamos aqui desrespeito. Palavras chulas, ataques grosseiros, aí a gente tira do ar. Mas colocar a sua opinião, não. Aqui é livre. Aqui é Rádio do Trabalhador. A gente respeita todas as opiniões, desde que sejam colocadas com respeito. Márcia Jorge, assistente social, você, servidor público do Estado de Goiás, você pode ter descontado aí do seu salário até 22%, só de desconto previdenciário. Além disso, você vai pagar IPASGO e vai pagar o imposto de renda. 50% do seu salário pode ir só nesses 3 impostos. Isso vai acontecer se a PEC do Caiado, de reforma da Previdência do Estado, a PEC do Caiado, for aprovada aqui na LEG, então está tendo audiência pública lá agora. E tem mais, fim de quinquênios e outros direitos que serão cortados. Então, a deputada delegada Adriana Corse, ela até disse aqui para a Rádio Trabalhadora o seguinte: a PEC do Caiado é uma cópia do governo federal piorada. Isso aí. Por que o servidor público agora tem que pagar a conta de banqueiro que está tendo lucro milionário, de bolsa de valores que está batendo recorde e de tudo isso? É um absurdo. Inclusive, eu voltando atrás aí no salário de desemprego, a informação deles é mentirosa. Eles vão pegar 7,5 do desempregado para aplicar aumentar o emprego nessa faixa de 18 a 25 anos. Por exemplo, para nós do Serviço Público Federal, aposentados, a gente paga a diferença hoje do salário que a gente recebe ao maior salário do INSS, 11%. Agora não, agora vai ser todos aposentados, não vai subtrair, vai ser em cima da aposentadoria, vai estar pagando, a proposta dele é 22% também. Nós estamos aí há 2 anos sem reajuste. O ano que vem também está sendo falado que nós não vamos ter reajuste. Então, vai ter diminuição de salário. E como que vai ser isso aí? Vai estar cada dia mais afetando todo mundo. O trabalhador rural, o trabalhador no serviço público, o trabalhador, os comerciantes, porque a gente não vai ter grana para pagar, né? Mas isso aí a gente fala muito aqui, viu, Thiago? Isso que a Márcia Jorge está falando agora. Amigão, se cortar 1/4 do salário dos servidores públicos, seria comer a jantinha aí na frente da casa 2 vezes por semana, não vai mais. Se ele entrava na panificadora e pegava, além do pão e do leite e da manteiga, se ele pegava uma broa, um pão de queijo, não vai mais. Não vai mais. Se ele comprava uma carne, uma quantidade maior, vai reduzir. Na escola de 800 não vai dar para manter o filho, vai para uma escola de 400, de 300, de 200 ou escola pública. Então, essas medidas afetam diretamente o comércio. O comércio. Porque não vai ter, né? Eles falam que a inflação está diminuindo, mas é pura mentira. Porque a gente vai no supermercado hoje, compra a mesma coisa, antes a gente pagava R$100, agora a gente está pagando 200, 220, 250, a mesma compra. Então, tudo isso é uma falácia. Agora, a gente queria que o trabalhador entendesse, e trabalhadora, que essas medidas é só para sacanear a gente, né? Ele está aí a serviço dessa elite do povo rico, vamos falar bem simples. Então, ele está aí para servir o poder econômico. Esse poder econômico são hoje os grandes bancos, que é um trabalho financeiro e que não produz mercadoria.
Então, você vai imaginando, daqui uns dias, nós vamos estar realmente numa situação de miséria. O Bruno entrou aí de novo, né? O único serviço público, educação e segurança, o resto tem que ser privado, mandar esses servidores embora, principalmente Detran e Correios. É a opinião dele. O Bruno, nem essa sensibilidade o governo Bolsonaro nem o Caiado tem. Eu sou servidor da educação e eu digo para você que eu já estou indo para o 3º ano sem reposição zero de inflação. 3º ano. E aí houve esses cortes todos aí, eu posso falar para você com legitimidade para falar, porque eu estou dentro de uma Universidade Federal de Goiás. Então, já são 3 anos sem reajuste salarial, e só para fazer um contraponto, agora, em janeiro agora de 2019, esse mesmo governo que tirou da educação, ele concedeu um mega reajuste para quem? Para juízes, Ministério Público, né? Mais de 20%. Então são os mesmos, né? São os mesmos. Ah, porque a universidade, não sei o que, gasta muito, aí corta de quem trabalha e ganha pouco. Ganha pouco que eu falo, é até 5 salários mínimos, Thiago. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno. Bruno, quem vai fornecer esses serviços públicos para você se não for o servidor público? Quem vai te fornecer um serviço de qualidade? A gente viu a privatização do fornecimento de energia elétrica no estado, né? Ah, que saudade que eu tenho da CELG. Agora, hoje no meu bairro, além do incremento que teve na conta, que hoje eu pago quase R$300 de energia, antigamente eu pagava 150, dobrou, na verdade dobrou minha conta de energia, e lá onde eu moro, falta energia todo dia que chove. Pois é, aí ele insiste, né? Mas é porque é o seguinte, o Bruno tem esse viés aí de acreditar no Estado mínimo, que ele acredita, ele até falou aqui, Estado mínimo menos impostos. Não é o que está acontecendo, Bruno, né? O menos imposto, sua energia elétrica não subiu, não? Tem imposto aí. Sua Saniago não subiu? Outra coisa, volta da CPMF, é imposto ou não é? É imposto. 7,5% taxando seguro-desemprego, é imposto ou não é? Então são impostos indiretos que às vezes a pessoa não percebe, né? Uhum. Então, assim, a opinião dele... Então, mas a gente respeita a opinião, a pessoa ainda está acreditando, né? A pessoa ainda está acreditando, tem todo o direito de acreditar. Como eu disse, no respeito, pode botar a opinião aí, o programa é para isso mesmo. Mas eu acho, Roberto, que as pessoas têm de ler mais, pensar mais, porque o Correio brasileiro era o melhor do mundo. Aí, quando eles pensaram em privatizar, eles começaram a sacanear. E quem está, por exemplo, o carteiro, por exemplo, anda de bicicleta ou a pé nesse sol horroroso. Então, quer dizer que as pessoas não vão nos fatos verdadeiros. Márcia, sobre o carteiro que você está falando, teve aqui, agora essa semana, o Sindicato dos Correios esteve aqui, o FedEx, que são os Correios norte-americanos, eles compram o serviço do Correio Brasileiro. O Correio Brasileiro ainda é um dos melhores do mundo, com todo o desmonte que está acontecendo. Então, a gente fez uma comparação aqui, bem simples. Uma encomenda colocada nos Correios brasileiros, a mesma encomenda colocada no FedEx e as outras empresas estão aí, nos Correios a encomenda custava R$100, no FedEx custava 180, no outro lá custava quase R$200. Qual que é o nome? HDL. Então, assim, os Correios brasileiros ainda é o mais barato e é eficiente, com todo o desmonte que está acontecendo. Né? E, infelizmente, as pessoas não estão lendo, né? Eles criaram a barreira para compreender a realidade da classe trabalhadora. Esse governo retroagiu os direitos da classe trabalhadora há 500 anos atrás. O trabalho hoje é muito mais escravizado do que o antigo. O subemprego, um horror. Então, você vê o bicicleteiro fazer entrega, o cara, esses dias eu passei, ele estava no chão, disse que não estava aguentando mais. Então, tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que é preciso que o trabalhador e a trabalhadora entendam a realidade e não fica nessa falácia de Estado mínimo, que todo lugar que já foi Estado mínimo deu com burro na água. Mas olha só, o Estado mínimo é o seguinte, na linha do internauta, vamos supor que o governo garantisse educação aí e segurança. Você tem dinheiro para pagar plano de saúde, amigão? Seu salário dá? Tá, e se o seu dá,
se a gente olhar para a realidade da população brasileira, porque eu não vou olhar só para o meu umbigo, vamos olhar para a realidade do povo brasileiro, porque você não incluiu saúde no seu comentário. Cirurgiazinha básica de acidente de trânsito, tem DPVAT mais não. Para botar parafuso na coluna, seu dinheiro dá. Fica aí a dica para E o Estado mínimo é para os pobres, porque as grandes indústrias e os banqueiros vivem em função do dinheiro do Estado. Eu queria levantar um dado, né, que é a Organização para... Esse dado é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico no Mundo. Né? Essa entidade que o Bolsonaro queria entrar? E não consegue. OCDE. Essa mesmo, é a OCDE. E por que não consegue? Olha, hoje a OCDE diz, na Inglaterra, onde que foram implementadas as políticas neoliberais no governo 88 com Margaret Thatcher, onde que se pregou o Estado mínimo, lá tem até os 18 anos de idade saúde pública de boa qualidade e é fornecido gratuita para os cidadãos. A educação, em todos os níveis, é também pública, né? Lá tem benefícios, a seguridade e tudo mais, e é o país mais de figura exemplar em neoliberalismo hoje, mesmo que esteja voltando com as políticas sociais mais fortes. Lá tem um dobro de funcionários públicos. Onde é? Na Inglaterra. Na Inglaterra. Lá tem 21, de cada 100 trabalhadores, 21 são do Estado. É um país desenvolvido, onde que tem todas as políticas neoliberais implementadas. E vai lá para você ver se não tem, por exemplo, salário para quem é estudante de nível superior. Tem. Ajuda de custo para quem quer montar uma pequena empresa, um pequeno emprego, uma pizzaria que seja. Tem também. Bruno, eu te avisei. É com respeito. Você pôs um comentário desrespeitoso aí, eu tirei. Vou tirar todos que você colocar com desrespeito. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém. E não queira se colocar aqui nesse programa como sabe tudo. As suas opiniões são respeitadas, mas a hora que você desrespeitar alguém aqui, você vai ser excluído. Fica a dica aí para você. Eu sou uma pessoa bastante tranquila em relação a essas coisas, mas respeita, rapaz. Bom, ele falou aí, os Estados Unidos é ruim, né? Eu não vou nem comentar sobre os Estados Unidos com você, porque os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, desde a primeira para a segunda, ele vive de roubar patrimônio dos outros, colocando o governante que passa a ser submisso a ele, de fazer guerra e vender armamento e matar o povo. Tá? Agora, tem coisas boas? Claro que tem. Eles têm uma gestão bacana interna para dentro deles, agora o sistema de saúde lá não tem. Então, os Estados Unidos têm coisas boas e coisas ruins. Agora, e a educação. A educação, aliás, só para complementar, os jovens dos Estados Unidos têm uma dívida que chega a R$1 trilhão com as faculdades particulares lá. Já é um problema sério dentro do país, né? Então, e fora as grandes estradas com um monte de barracos, tem trabalhador que está dormindo dentro do carro num posto de gasolina para não ser roubado. Então, a situação dos Estados Unidos hoje é terrível, né? Só que eles não mostram para a gente. Aliás, eu assisti um filme muito bacana, o programa de hoje tem tanta coisa para falar, as medidas do governo impactam tanto, né? Vou deixar uma dica para você. Assista Coringa. Para você, internauta que acompanha o programa, para todo mundo, né? Coringa não tem nada a ver com Batman, tá, gente? Eu não quero contar o filme, não tem nada a ver com Batman. Nada a ver, não posso. Mas Coringa, ele vai mostrar um pouco da realidade do povo pobre dos Estados Unidos. Parece que lá não tem pobre, né? Parece que lá não tem. E aí vai tocar o dedo na ferida da questão da saúde mental, que vale para Estados Unidos, Inglaterra, Brasil. Vai tocar o dedo nesse negócio também. E vai chegar lá na frente e vai falar o seguinte, olha, as pessoas estão revoltadas no mundo inteiro, nós tivemos manifestações agora, com inclusive guerra civil, em vários locais do mundo. Manifestações, como nós estamos assistindo aqui na América do Sul, mas também em países do Oriente. Agora, por quê? Porque as pessoas toleram uma pequena porção de gente vivendo muito bem, obrigado, e a grande massa ralando, como você deu o exemplo do Uber, né? Que a pessoa pedalou, estava lá, não estava se aguentando mais, e ganhando uma miséria. Isso tem um limite, gente. É em qualquer lugar do mundo. Não é no Chile, na Bolívia, sei lá. É em qualquer lugar do mundo. Chega uma hora que a coisa explode.
Porque você vê as pessoas morando em condomínios, em casas chiquérrimas, onde só um lustre vale 50 mil reais, só o lustre da sala é 50 mil reais. É isso aí. Por que eu falei isso? Por que eu falei? Porque eu entrei numa casa que vende material de construção, vi um lustre bonito, falei, nossa, se eu tivesse um trem desse lá em casa, 15 mil. Um lustre, 15 mil reais. E o que eu vi numa outra casa que eu tive a oportunidade de entrar, esse de 15 era abajur. É isso aí. Abajur. O abajur de Porque aí eu perguntei, cristal importado da Alemanha. Gente, se a pessoa põe um lustre de 50 mil reais na sala, o cara bate de Uber o dia inteiro, Uber Eats, bicicleta, não sei o que, na miséria. Chega uma hora que esse negócio não dá certo. Sem a menor condição, né? Não tem seguro, não tem previdência, não tem nada. O cara está desassistido totalmente, né? O importante é que você tenha destacado o filme Coringa, né? O filme Coringa relata a realidade dos Estados Unidos em 1881. Para você ver, se você ter sensibilidade maior, você vai ver que o cenário é todo sujo. Os metrôs eram emporcalhados. A cidade tinha lixo em qualquer lugar, não tinha transporte, a segurança era precaríssima, né? E tinha lá os ricaços indo para cinema, para assistir filme, teatro, levando a vida, assim, tranquilamente, né? Enquanto a população estava toda arrebentada, toda desassistida, sem saúde, sem educação, sem nada. E eu vejo isso. Um filme desse, né, que deveria ser extremamente sensibilizante, parece que passa, as pessoas assistem essa informação e esquecem, né? Parece que está lá no cinema hipnotizado e não leva esses questionamentos para casa, né? Nós estamos no mesmo processo. Olha para as condições de trabalho da gente. São pessoas que estão lá trabalhando 12, 14, 16 horas por dia recebendo Thiago, salário miserável. Você falou um negócio interessante. Eu estive aqui no Cais Campinas há alguns dias. Cais Campinas, um abraço para os trabalhadores da saúde. A pessoa que estava no balcão, ela trabalhava igual a uma máquina, porque a fila é a fila da urgência e emergência. As pessoas chegam desesperadas, querem ser atendidas, era uma pessoa só no Cais Campinas, atendendo aquele tanto de gente desesperada, passando mal. Gente, eu fiquei ali por cerca de 1 hora a 1 hora e meia, olhando aquela servidora receber as pessoas que chegavam desesperadas, preenchendo ficha, encaminhando ali para triagem, etc. e tal. Olha, tudo bem que é cada um no seu quadrado, mas eu acho que a maioria da população não aguentaria uma semana de trabalho no lugar daquela senhora. As pessoas chegam nervosas, irritadas, passando mal. Então, temos sim que reconhecer o trabalho do servidor público. Agora, ele é um ser humano, ele não é uma máquina, ele tem que ter condições. Se você abre aí um comércio, um pit dog, você sabe que no domingo você vende 1.000 sanduíches, quem dera, hein? Quem dera. 1.000 sanduíches, você sabe que no domingo você precisa ter lá 3 pessoas atendendo. O que o governo faz? Precisa de 3 lá no balcão, bota 1. Aconteceu aonde? No HDT. Você se lembra da greve do HDT há alguns dias? Que os médicos se vestiram de preto, pegaram velas, foram para a porta do hospital dizer assim, querem matar o HDT? Ora, matar o HDT é matar quem? É a população que vai lá procurar atendimento. E aí a médica falou assim, onde teria que ter 3 médicos no atendimento, aqui tem só 1. E eu não quero ser obrigado a escolher quem vai viver, quem vai morrer. Isso é absurdo. Vamos abrir o olho. Vamos abrir o olho. É bom a população esperar o pior, porque com a reforma da Previdência colocada e a reforma administrativa que está por vir, não haverá mais concurso público. Quem entrar no concurso público vai vir com salário extremamente defasado. Hoje, no Serviço Público Federal, nós temos 310 carreiras, né, porque elas são especializadas, elas prestam um serviço especializado, vão diminuir, vão ser 30, né? A gente vai passar só por 10% dessas carreiras, com salário extremamente reduzido, né? Ele acha que o funcionário público ganha muito. Não, eu não ganho muito. Para você ter ideia, eu entrei no INCRA. Quando eu entrei, nós tivemos um acréscimo salarial dentro do governo Lula. De lá para cá já são... 2014, né? Não, foi... Quase 6 anos? Acho que tem quase 10 anos. Quase 10. Quase 10 anos. De lá para cá, nesses 10 anos, eu tive meu salário reduzido em 40%. Porque até dessa data para cá, eu não tive reposição salarial.
né? Eu posso comprar hoje só 60% que eu comprava em 2012, 2014. E o comerciante está te vendendo menos, né? Está vendendo muito menos. Eu não posso, por exemplo, pagar uma telefonia fixa mais. Pois é, um abraço para o Marcos Teixeira, que deixou comentário. Servidor público, na maior parte dos que ganham menos no serviço público, é sinônimo de serviço público. Professores, enfermeiros, policiais, etc. E a maior parte da população precisa exclusivamente desse serviço. É verdade. O que ele está falando aqui é o seguinte: a grande massa de servidores públicos ganha um pouco. É o que ele está falando aqui, né? A Ângela Brasil disse que o sucateamento de serviço público só prejudica o cidadão. Claro, evidentemente. O Bruno voltou e disse o seguinte: as estatais que servem de cabide de emprego para amigo de político. Pois é, Bruno, por isso que tem que ter concurso público. E não fazer como o Paulo Guedes está falando, que tem que acabar com o concurso. Se acabar com o concurso, vai acontecer isso que você está falando. Já o concurso, não. A Ângela fez outro comentário, etc e tal. O Bruno fez um outro comentário: vocês defendem político que ganha 30 mil. Vamos deixar bem claro, hein, Brunão? Somos contra. Extremamente contra. O Serviço Público Federal, a meu ver, deveria ter 3 faixas salariais, porque o servidor público tem que ganhar bem, para atender bem a população. Que faixas seriam essas, na minha humilde opinião? 5 mil, 10 mil e 15 mil reais, não mais que isso. Quer ganhar mais que isso, vai abrir um negócio e ganhar dinheiro. Servidor público nível 5 mil, 10 mil e 15 mil. Para você ver o quanto você está equivocado, Bruno. Ninguém defende salário de 30 mil para ninguém, não. É 5, 10 e 15. Ganhar bem e prestar um bom serviço à população. E o servidor público, quando ele gasta o salário dele no pit dog, na padaria, na farmácia, na pizzaria, na sapataria, compra um carro, ele está gerando emprego e renda também. Agora, 3, 5 e 10 está de bom tamanho. É o que nós acreditamos. Rapaz, tem que ter ideia também, uma cidade eu vivi em 2 cidades que são extremamente administrativas, né? São 2 capitais. Eu morei em Palmas, no Tocantins, e hoje eu moro aqui em Goiânia, né? Essas cidades, o potencial econômico delas é totalmente voltado para o setor público, né? Quem está aqui morando aqui, que trabalha na administração, seja municipal, estadual ou federal, é quem move a economia. Especificamente também na cidade que é Palmas. Por exemplo, Goiânia não tem um parque industrial tão grande que Anápolis tem, né? Anápolis é mais diferente. Lá está quase meio a meio, né? Quem move é o Estado e a iniciativa privada. Aqui não. Aqui, se o funcionalismo público perde renda, todo mundo perde renda em cadeia. O comerciante não vende. Começa do garçom, que ele não vai mais em pizzaria. Começa do garçom, que não vai no pit dog. Porque a cadeia também, o elo, começa arrebentando os mais baixos. Só mais um dado aqui, porque o nosso tempo está estourado. Na Universidade Federal de Goiás, estes cortes que o governo federal promoveu na educação, que foram chamados de contingenciamentos, colocaram na rua mais de 200 trabalhadores terceirizados. Quem foram? Sabe quem? Vigilantes e pessoal da limpeza. Porque o corte arrebenta lá no mais fraco. Aí vem o efeito cascata. Então, se não tivessem tido os cortes, esses 200 pais e mães de família que trabalham na segurança da limpeza não teriam perdido o emprego. Sei. Tá? Então, assim, nós trabalhamos aqui com dados, a gente não trabalha com fake news, trabalhamos também com ideias que podem ser diferentes entre nós mesmos aqui e os nossos internautas. Ô, Tiago, primeira vez que você vem aqui, seja bem-vindo aqui à Rádio Trabalhador. O Tiago, que é perito federal agrário do INCRA e também é da diretoria do Sindicep, diretor da Associação dos Servidores do INCRA no estado de Goiás e também é conselheiro fiscal do Sindicato dos Peritos Federais Agrários. Agora acertei, hein? Vamos voltar. Olha, estou sempre aberto, eu agradeço o convite, né? É muito bom estar aqui falando, implementando o debate. Eu sempre gosto desses momentos e me coloco já à disposição a qualquer momento e qualquer assunto ligado tanto à reforma agrária e à administração pública. Eu estou aqui. Bacana. Eu queria que você explicasse o que está escrito aí na sua camisa. Se não fosse o servidor público, eles já teriam roubado tudo. Tudo. De que forma? Por quê, hein, se não for o servidor público, aquele que é concursado, colocado para fazer as políticas de Estado, nós estaríamos obedecendo só o capital que mexe o país. Não existiria em si uma política voltada
para a satisfação das necessidades da sociedade, e sim da pequena parcela que comanda. E essa parcela não é você que tem algum rendimento, tá, que se vê na classe média, né? Não. Essa parcela é o capital financeiro que move esse país. 1%. Se não tiver, por exemplo, um fiscal da saúde, um fiscal, o coletor de impostos, essas pessoas que fiscalizam, essas pessoas que regulam, né? Tudo já estaria na mão desse pessoal. E que é extremamente maléfico para a gente, porque eles não estão pensando em colocar uma justiça social, e sim esmola para você. Esse pessoal que determina o país, esse pessoal que comanda e que governa o país, não quer justiça social. Eles querem esmola para os pobres, e só. O problema, às vezes, da pessoa... Ô, Bruno, que lamentável, hein? Que lamentável, Bruno. Não consegue ouvir uma opinião contrária e tem que atacar as pessoas? Que lamentável. Faça isso não. Aprenda a discutir, a debater, porque nós temos que conviver com os diferentes. Aprenda isso, tá? Fica a dica para você. Márcia Jorge, assistente social, obrigado pela sua presença aqui. E o convite está feito para você retornar para a gente continuar esse debate, porque além do 7,5%, para esse novo imposto que o Bolsonaro criou, de 7,5% para descontar lá no seguro-desemprego, tem também a questão do FGTS, que Bolsonaro vai diminuir de 8% para 2%. São muitos descontos para quem trabalha. Pois é, até o 40% do FGTS, quando a pessoa é demitida, ele vai diminuir. Quer dizer que o trabalhador vai sair com a mão na frente e outra atrás. Agora, eu queria indicar um filme para vocês assistirem, para vocês entenderem a lógica do capitalismo. Porque o capitalismo, ele socializa o trabalho e privatiza o lucro. Agora, a lavanderia. Tenta assistir a lavanderia para vocês verem a lógica das coisas. Obrigada e até a próxima. Obrigado a todo mundo, obrigado a Márcia, ao Thiago, obrigado a você que acompanhou o programa. Como eu disse, críticas são sempre bem-vindas, ataques pessoais serão excluídos, porque eu tenho o poder de excluir a falta de educação e o exagero, né? Exagero que todo mundo comete. Como, por exemplo, viu, Thiago? Eu pretendo exagerar agora na hora do almoço, em homenagem aos médios e produtores rurais que botam 90% dos alimentos na mesa da gente que mora na cidade. Eu vou dar uma exageradinha, mas é na salada. Bom almoço para todo mundo. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau. Obrigado, um abraço.